Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Tiago, como todos sabem, acho que a maioria. Estou juntamente com o professor Flávio. Tanto eu e o Flávio somos professores do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e também do curso de Ciências Contábeis. Espera aí, mais uma pessoa está entrando. E nós estamos aqui hoje para mais um aulão, né? O Flávio e eu, nós temos um combinado de todas as quintas-feiras estaremos aqui com vocês e eu já aproveito para chamá-los para a próxima semana, onde nós teremos um tema muito atual, onde nós falaremos de segurança da informação, segurança de sistemas, ataques, hackers, que nós tivemos essa semana, inclusive, uma notícia de uma estimativa de roubo de 1 bilhão de reais. De reais. O maior roubo da história, mas nós vamos deixar para contar essa história na próxima. Mais detalhes na semana que vem, na quinta-feira. O tema de hoje é contabilidade. Vocês sabem que nós temos já 5 aulas de contabilidades gravadas. Hoje vai ser a 6ª aula que o professor Flávio vai falar. E eu já vou passar a palavra para ele, que hoje a nossa aula vai ter, ao invés de 1h30, nós hoje encerraremos às 8h10, porque o professor Flávio tem um compromisso, tá? Antes de passar a palavra, Flávio, uma aluna que levantou a mão, pode falar quem levantou a mão, a Grace, se quiser falar. Grace, boa noite, o professor. Boa noite. Não foi a Grace, não, é o Rodrigo que faz esse curso. Só uso o e-mail da minha esposa. Tá. Na verdade, eu acabei de entrar, eu não peguei o início da aula, mas eu gostaria de saber a avaliação 2 na minha prova, da minha matéria, né? Eu fiz a prova, tirei 8, na minha avaliação 2 não houve a correção. Por que não entrou a minha nota 2, da avaliação 2? Você é de qual turma, Rodrigo? Do Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Qual turma de Ciências Contábeis? Dá seu nome completo. Rodrigo Chacon Pauzinho. Turma 1. Rodrigo Chacon. E é qual disciplina que você está falando, Rodrigo? Matemática... Ixi, professor, você me apertou, hein? Matemática comercial? Exatamente, isso mesmo. Então, ótimo. Você já está falando com o professor Flávio, que a disciplina é dele. Eu gostaria de saber porque entrou só a nota 8, e aí eu enviei, no mesmo dia que eu enviei a prova, eu enviei a prova de nota 8 e também enviei a outra prova. Ele olha para... Entrou outra nota, eu só gostaria de saber o porquê. Ele olha para você, provavelmente não deve ter sido corrigido, mas ele olha para você logo após a aula aqui. Pode ficar Rodrigo, eu vou assistir a aula, vou ouvir toda a aula de vocês, mas obrigado pela atenção. Tá, pode deixar, Rodrigo. Eu também anotei aqui, logo concluindo aqui, a gente olha, tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu vou colar aqui, Flávio, para você no chat, o nome dele, Rodrigo Chacon, Matemática, Ciências Contábeis, turma 1, Matemática Comercial. Isso. Acho que isso, beleza. Tá bom. Graças a Deus eu tirei todas as notas azuis, mas eu gostaria de saber só por causa da avaliação 2, né? Não pode deixar que a gente olha. Obrigado, professor. Muito obrigado pela atenção, viu? Falou. Uma boa noite. Eu vou ouvir toda a aula. Tá tranquilo. Tem mais um aqui com a mão levantada. É Rodrigo também, Rodrigo Rodrigues. Não sei se é o mesmo Rodrigo. Bom, Flávio, eu vou passar a palavra para você começar. Pessoal, hoje a nossa aula vai ter que terminar às 20h10, então o Flávio já vai começar. E reforçando o convite, para a próxima quinta-feira nós teremos a aula, onde nós vamos falar de segurança da informação, e todas as quintas-feiras desse mês nós teremos aulas, tá? As aulas podem ser de sistemas, de contábeis, de administração, mas nós tentamos torná-las mais universais para que os alunos de todos os cursos possam aproveitar e não ficar excessivamente técnico. Por exemplo, os alunos de sistema assistem aulas de administração, assistem aula de contábeis, os alunos de contábeis podem assistir também. É isso? Flávio, vou deixar com você, eu vou sair e eu retorno aqui depois às 20 horas, mas aí você pode concluir a aula também, tá bom? Uma boa aula a todos e eu vou acompanhando aqui a abertura aqui pelo celular, o pessoal vai entrando. Tá certo. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, vamos dar sequência, né, nos nossos aulões aí de contabilidade, onde
nós viemos trazendo desde os conceitos iniciais da contabilidade até os lançamentos. Já fizemos diversos modelos, diversos tipos de lançamentos contábeis, entendemos aí diversos tipos de situações. E hoje, especificamente, nós vamos tratar de um tema que é a contabilização da folha de pagamento. Então, a gente vai deixar a aula de hoje exclusivo para falar sobre a contabilização da folha de pagamento, porque é um tema, às vezes, mais complexo por conta da quantidade de cálculos que a folha de pagamento envolve, tá? O pessoal aí de contábeis, né, tem aluno de contábeis, tem aluno, acredito, de administração e mesmo os de sistemas. Bastante interessante que eu vou dar um review sobre os principais cálculos da folha de pagamento para, então, a gente fazer essa contabilização, tá? Nós vamos simular, né, uma folha aqui com os principais cálculos, voltando a dizer, são não todos, mas os principais que incidem hoje numa folha de pagamento, e aí a gente vai entender como fazer a contabilização desses valores. Bom, mas revisando, olha só, o nosso balanço patrimonial, ele tem lá, o nosso balanço, ele tem o ativo e o passivo, lembrando que ativo são todos os bens e direitos, né, tudo que nós possuímos, tudo que a empresa possui, de dinheiro em contas bancárias, de estoque, de mobilizado, de bens, né, e o passivo, a gente já falou bastante, são as obrigações, ou seja, são as nossas dívidas, é o que nós estamos devendo, tá certo? Então, a gente falou bastante sobre isso aí, e falamos também sobre o balancete, que quando, eu sempre estou falando e voltando aqui, passando uma telinha, mas essas telas a gente já viu em outras aulas, tá? E quando a gente vai pro balancete, além das contas patrimoniais, que são as contas de ativo e passivo, né, onde a gente tem os nossos bens e as nossas obrigações, as nossas dívidas, a gente fala também das contas de receitas e despesas. Então, o balancete, além das contas patrimoniais, tem as contas que são chamadas de transitórias, e lá nós registramos tudo que entra de receita, ou seja, tudo que a nossa empresa produz, ou vende, ou comercializa, e que isso se traduz numa receita, tá? Pode ser uma empresa de prestação de serviço, pode ser uma empresa de comércio, então isso se traduz em receitas, né, em entradas de dinheiro. Então todas essas entradas de dinheiro, sempre que acontece, a gente contabiliza isso no grupo de receita, e a gente tem também as despesas, onde nós precisamos lançar todas as despesas que a gente tem, que a empresa tem, né? Aí despesa é uma infinidade, mas as principais despesas que a empresa tem, normalmente são o quê? São os pagamentos de salário, são as compras de material de limpeza, pagamento de aluguel, esse tipo de coisa, tá? Por quê? A gente tem que saber direitinho, a gente já falou em outras aulas, separar o que é despesa do que é a compra de um bem ou do que é um investimento, tá? Por exemplo, se eu for lá e estou comprando estoque para revender, isso não é despesa. Tá? Isso é um ativo, porque ele vai, no futuro, ser transformado em lucro, né? Eu estou comprando, por exemplo, um carro. Ah, mas esse carro não é despesa, ele vai virar um bem do meu ativo imobilizado. Eu estou comprando estoques para revenda. Isso não é despesa, isso vai se transformar em estoques para que depois eu faça a revenda dessa mercadoria e então ela se transforme em lucro, tá? Mas então, voltando lá, as principais despesas das empresas hoje, no dia a dia, são despesas com a folha de pagamento, com
compras de materiais para escritório, compras de materiais para limpeza e tudo que a empresa precisa ali para funcionar. Pagamento de aluguel, se a empresa aluga algum prédio, algum lugar para poder funcionar, né? Isso tudo são despesas. Mas vamos lá, especificamente folha de pagamento. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu aumentar essa telinha aqui, gente. Espera aí, vamos aumentar para ver como é que tá aí. Veja, melhorou, né? Acho que melhorou aí para vocês verem, né? Então, olha só. Eu estou fazendo uma simulação aqui, uma simulação onde eu peguei 5 funcionários, tá? De propósito, foram 5 funcionários, e cada um com um salário, tá certo? E aí eu estou dizendo aqui, ó, eu fiz até aqui, ó, resumo da folha de pagamento da empresa Automecânica Baciotti. Baciotti, vocês sabem que é a assinatura do Tiago, né? Ele não está aqui, mas senão ele já ia tirar sarro, né? Mas está aqui. Imagina lá uma automecânica, né? Ou seja, uma oficina de carros. E aí, quando a gente fala de uma oficina, a gente já lembra que isso é uma empresa que vai prestar serviço, ou seja, ela vai ter a sua fonte de renda através da prestação de serviços em veículos automotores, né? E aí, imagina que ela tem aqui, ó, 5 funcionários, tá? Então, isso aqui tanto faz, 5, 10, 20 funcionários. Eu coloquei 5 e, de propósito, eu coloquei cada funcionário com um valor diferente. Então, imagina que esses 5 funcionários, ó, a gente tem um gerente, um supervisor, um mecânico sênior, né, que seria um mecânico mais experiente, um mecânico júnior, que seria lá um mecânico, né, que está ainda na fase de aprendizado, ainda não sabe tudo, e um auxiliar de escritório. E pus lá, ó, cada um com um salário, ó, um tem salário de 6 mil, outro 5 mil, 4 mil, 3 mil e 2 mil, tá? Esses são os salários de cada um desses funcionários. Outro detalhe, gente, a gente aqui não vai entrar em questões, por exemplo, se o cara fizer hora extra, e se o cara trabalhar à noite, que envolve adicional noturno, tudo isso são conceitos especificamente da folha, tá? E como o nosso assunto é aprender a contabilizar, né, e não, vamos dizer assim, entender como é que funciona toda a parte da folha de pagamento em si, eu vou fazer com o básico, né, mas mesmo com esse básico, nós vamos precisar entender quais são os encargos que essa folha gera. Por quê? Porque depois a gente precisa contabilizar esses encargos. Eu acredito que todos vocês sabem que, por exemplo, se eu tenho lá um funcionário e o salário dele, vamos pegar aqui, ó, esse auxiliar de escritório que está aqui, ó, tem um funcionário que o salário é 2 mil, é pouco mais que um salário. E isso não representa, para mim, uma despesa de apenas R$2.000, representa de mais um pouco, tá? E aí, à medida que nós formos fazendo essa conta, a gente vai entender. Olha só, então, quando a gente faz a folha do funcionário, imagina que ele vai receber lá somente esse valor. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar é o seguinte: todo funcionário que trabalha com CLT, tá, que é, né, o regime principal que rege todo o nosso país, né, que é através da consolidação das leis trabalhistas, tá? CLT vale praticamente para a maioria dos funcionários, a não ser que seja um funcionário do governo estatal, né, tipo igual o Tiago aí é funcionário federal, eu sou funcionário estadual aqui, por ser professor. Então, toda a regulamentação da folha de pagamentos está traduzida nessa CLT, tá? Então, a gente diz que o funcionário é seletista ou celtista, tá? Então, vamos lá. Então, todo funcionário tem que descontar dele duas coisas, 2 valores em cima do salário. Um desconto é o desconto de INSS. Né? Então, o funcionário tem lá um salário de 6 mil, ele precisa descontar o INSS. Ele tem um salário de 5 mil, ele precisa descontar o INSS. Tá? E o INSS, o que é? O INSS é uma retenção, ou seja, você desconta isso do funcionário para depois repassar para o governo. Então, quando a gente chama de retenção, o que é? Retenção é algo que eu desconto do funcionário
né, no caso da folha, né, porque a gente pode ter retenções em outros tipos de operações financeiras, vamos dizer assim. Mas no caso de funcionário, a retenção eu desconto do funcionário e pego isso e repasso para o governo. Não significa que esse dinheiro fica com a empresa. O dinheiro simplesmente é descontado e depois repassado para o funcionário. O INSS, todo mundo sabe que é o Instituto Nacional da Previdência Social, tá? Ele faz o quê? A Previdência Social, né? Inclusive foi aí, a gente está vendo aí que ela foi vítima de vários golpes aí recentemente aí, né? Então está até devolvendo dinheiro para vários aposentados por conta de descontos indevidos aí dos aposentados, né? Mas o INSS é quem? É o instituto que no futuro vai te garantir a seguridade, a sua aposentadoria, e também vai te garantir, por exemplo, se você machucar durante o seu trabalho, você vai ter direito a continuar recebendo esse salário, mesmo que não na totalidade, tá? Então, por isso que é descontado esse INSS do funcionário. E esse INSS que é descontado, a gente precisa calcular, tá? E aí todo ano o governo solta a tabela de INSS. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar, eu peguei aqui, ó. Então, tá aqui a tabela de INSS para 2025. Vamos aumentar aqui um pouquinho, só para entender, ó. Aqui tá falando assim, ó. Quem ganha de 0 até 1.518 tem que descontar 7,5%. Quem ganha de 1.518 a 2.793 desconta 9%. Mas aí depois desconta 9 e deduz 22,72. Desculpa, 22,77. Então, isso aqui é a fórmula de calcular o INSS. E quem ganha até R$ 8.157 desconta 14%. Ah, professor, eu ganho 9 mil. Você só recolhe em cima de 8.157. Você não recolhe em cima de 9 mil, tá? Porque esse aqui é o teto de desconto. Se você tiver um salário de 10 mil, o seu recolhimento, a sua dedução de INSS é em cima de 8.157, que é o teto para 2025, que dá uma alíquota de 14%. Tá? Então, ó, só para a gente entender aqui rapidinho, ó, voltando lá na nossa folha, se eu pegar aqui, ó, o primeiro cara, que é o gerente, que tem um salário de 6 mil reais, tá? O cara que é o gerente, que tem um salário de 6 mil, olha só, 6 mil tá aqui, ó, entre 490 e 857. Então, a alíquota dele é 14% e tem que deduzir 190 e 40. Então, o que a gente faz, ó? Eu pego aqui, ó, 14%, eu já até pus aqui, ó, pego e falo assim, ó, 14% de 6 mil, só para vocês verem aqui, ó, 14% de 6 mil dá 840. Aí você, dessa conta, né, desses 14%, você deduz 190 e 40 e vira 649,60. Então, esse cara que ganha 6 mil tem que descontar dele R$ 649,60 para repassar ao governo. Esse aqui é a parte do governo que vai ficar com esse valor para poder colocar lá no INSS. E cada uma aqui, ó, tem uma conta, né? 5 mil também, se eu pôr 5 mil aqui, ó, 5 mil também é um salário que está na alíquota de 14%, tá? Também, ó, se a gente voltar aqui, ó, desculpa aqui, deixa eu pegar aqui, ó, também está na alíquota, ó, de 4.190 até 8 mil, então também está na alíquota de 14%, então vai dar 509 e 60. Ah, professor, difícil fazer essa conta, como é que, né, preciso decorar, eu preciso saber fazer essa conta? É interessante que você entenda, principalmente porque depois isso vai ter que ser contabilizado, né? Mas não é necessário que você consiga fazer a conta. Existem muitas calculadoras hoje e o próprio sistema, né, o sistema de folha de pagamento vai fazer isso para você, ó. Deixa eu tentar fazer uma telinha aqui, ó, para facilitar, ó. Eu vou pegar nessa telinha, vou tentar fazer 2 telas aqui para a gente ver se facilita aqui, se dá para fazer isso aqui, ó. Então, só um minutinho. Vamos ver se dá para a gente ver, ó. Então aqui, ó, isso aqui lá da Qualize é uma calculadora, tá? É uma calculadora de INSS,
tá? É claro que o sistema de folha de pagamento vai fazer para você, ó. Mas, ó, eu quero saber, então, R$ 4.000. Se eu ganho R$ 4.000 por mês, quanto que vai descontar de INSS? Aí eu ponho aqui, calcular. Esse cara aqui, então, vai descontar R$ 373,41. Eu ganho R$ 3.000. Ganha 3.000, então, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui, ó, 3.000. Então, agora, ó, a gente vai fazer ao vivo aqui, né, para todo mundo ver, ó. Vou calcular aqui, mas a gente consegue calcular no braço, igual a gente fez, né? R$ 253,41. Eu ganho esse funcionário ganha 2.000, então esse cara que ganha 2.000 vai descontar dele de INSS R$ 157,23. Só para, né, provar que essa calculadora funciona belezinha, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, só olhar a tabela de novo, ó, vamos pegar aqui, ó, tabela do INSS de 2025, para quem ganha até R$ 1.518. Não, então, para quem ganha até de 1.518 a 2.700, é uma alíquota de 9%. Então, se eu pôr aqui, ó, só a continha, ó, 2.000, então, o cara ganha 2.000, a alíquota é 7%, e a parcela, a alíquota é 9%, né? Quem ganha 2.000, ó. Quem ganha 2.000 está nessa faixa. Eu tenho que deduzir dele 22,77. Olha lá, ó, 157,23, olha lá quanto deu. Ó. Só estou provando que a nossa calculadora fez a conta certa. Esse é um desconto que envolve a folha de pagamento. O outro desconto, gente, é o desconto referente a imposto de renda. Então, todo mundo, né, que recebe o salário através da CLT precisa desconta imposto de renda na fonte, tá? Isso aí, agora o imposto de renda, o cálculo é um pouquinho mais complicado, tá? Por quê? Porque ele leva em conta outros fatores, como se você tem dependente, se você tem filhos, tá? E aí, eu não vou perder muito tempo aqui ensinando a calcular o imposto de renda, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou usar uma calculadora de imposto de renda para dizer ali, ó, para a gente qual que será, né, o imposto de renda. Então, aqui, ó, eu tenho uma calculadora de imposto de renda, mas dá para a gente fazer na mão também, tá? A gente consegue fazer também igual a gente fez a outra, né? Entender como é que é a conta. Então, aqui, ó, mesma coisa, ó. Se o cara ganha... deixa eu até mostrar também rapidinho a tabela de IR, a última tabela que foi publicada pelo governo, que ela mudou recentemente, tá? Ela mudou agora em maio. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. A tabela de imposto de renda é essa aqui, ó. Essa aqui não, essa que ela foi válida até abril de 2025, e agora a última é essa, ó. É um pouquinho diferente, por quê? Porque ela tem essas alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Imposto de renda não tem teto. Se você ganha 10.000, você paga imposto sobre 10.000. Se você ganha 20.000, você paga imposto sobre 20.000. Se você ganha 100.000, você paga imposto sobre R$ 100.000. Tá? O imposto de renda não tem teto. O que tem são isenções através de dependentes e esse tipo de coisa. E outro detalhe também, gente. O imposto de renda, e esse imposto aqui é o que nós chamamos de imposto retido na fonte, ou seja, você está recebendo um dinheiro e o governo já está recebendo ele. Mas no final do ano, no começo do ano seguinte, você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. Por quê? Porque ele junta todas as suas rendas e refaz esse cálculo. Tá? Esse aqui na fonte é só para o governo poder ir recebendo antecipadamente esse imposto que é devido para ele, vamos dizer assim. Aqui eu não vou entrar em mérito de por que é esse valor ou por que não é. Aqui é tipo assim, a legislação está lá, a gente simplesmente está como contador aplicando a legislação que tem que ser feito, tá? Nós não vamos, em outro momento a gente pode até, por exemplo, questionar por que são esses valores, mas aqui o interesse nosso é ver ali e entender que precisa ser calculado e pago. Então tá, vamos lá, ó. Vou pegar a calculadora de imposto de renda, cadê ela? Peraí. E vamos fazer aqui, ó, calculadora de imposto de renda. Lembra que eu falei, ó? Olha aqui, ó.
O imposto de renda ele leva em conta algumas coisas. Ó. O cara tem um salário de 6 mil. Dependente, se ele tiver dependente, esposa, filhos, se ele tem, ó, eu vou falar que ele não tem ninguém de dependente, que ele não paga pensão alimentícia, porque também é outro fator que abate a base de cálculo do imposto de renda, e ele não tem outras deduções. Então, se eu vier aqui, ó, um cara que ganha 6 mil reais paga 572,82 de imposto de renda. Imagina que esse cara tem uma esposa e um filho. Então, ele tem 2 dependentes. Vou calcular de novo, ó, de 572 foi para 468. Então, esse cara aqui ó, vai descontar na folha dele 468. Por isso que eu disse, né? O imposto de renda é muito variável, é de acordo com ter dependentes, com alguns pagamentos que você faz, tipo pensão alimentícia, que vai recalculando ele. Então tá, agora vamos pegar aqui ó, o funcionário que ganha 5 mil reais, vamos calcular o imposto de renda, vamos supor que esse aqui não tem filho, só tem esposa. Então, ele tem um dependente, ele vai pagar R$302 de imposto de renda, de 84. Né? Isso vai ser descontado da folha dele. E o imposto de renda tem faixas de imposto que são isentas, ou seja, que não paga imposto. Se eu vou lá no salário de 2 mil, ó, se eu pegar esse salário de 2 mil reais desse funcionário que ganha 2 mil e mandar calcular lá, ó, não vou colocar nenhum dependente, ó, não tem nenhum dependente, tá vendo? Não tem imposto. Quem ganha 2 mil reais não paga imposto de renda. Tá? Agora, quem ganha 3 mil, ó, vamos pegar aqui, ó, quem ganha 3 mil reais. 3 mil reais, calcular o imposto de renda, 36,15. Vamos supor que ele tem esposa, ou seja, uma mulher que tenha marido, né? Calcular 21,93. Então, esse aqui, ó, quem ganha 3 mil reais, vai pagar 21,93, considerando que é casado, né? Que tem cônjuge, ou homem ou mulher. E esse aqui, vamos imaginar que ganha 4 mil reais, quer ver? Vamos supor que esse aqui ó, ganha 4 mil. E ele tem mulher e 2 filhos. Então ele tem 3 dependentes. Deixa eu pôr 100, ó, só para ver aqui. Ó, 4 mil dá 161 de imposto de renda. Mas vamos supor que ele tenha 3 dependentes. Esposa e 2 filhos. Então foi para R$76, tá vendo? Então isso é muito relativo, essa questão de imposto de renda, né? Tem que calcular, tem as formas de calcular, os sistemas calculam para a gente, mas a gente tem que pelo menos entender de onde vem esses cálculos, né? Então tá aqui, ó. Então o cara tá lá, cada um com seu salário, né? E aí estão as deduções. Então, quanto é que esse funcionário vai receber? Esse primeiro que ganha 6 mil vai receber da empresa, vai receber 6 mil menos este e menos este. Então, ó, esse aqui 4.881 e aqui eu vou arrastar para gerar a fórmula para todos, né? Então tá aqui, ó, o salário de cada um, ó. Esse aqui é o líquido, é o que vai ser creditado para o funcionário. Esse aqui é o salário que está lá na carteira, né? Hoje a carteira digital. E aqui são os descontos, né? Esses 2 descontos sempre tem lá todo mês na folha do cara. E agora, lembra, esse desconto não é da empresa. Esse dinheiro aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, foi descontado desses funcionários, foi descontado um total de 1.943 desses 6 funcionários. Isso tem que ser pago ao governo, tem que ser repassado ao governo. E aqui, ó, foi descontado de imposto de renda 869. Isso tem que ir para o governo. E aqui, ó, o líquido, então, isso aqui é o que vai ser repassado aos funcionários. Então, ó, dos 20 mil reais, que representa o salário deles, efetivamente, que vai ser repassado ao funcionário é 17.187. Tá, agora, então, só entendam o seguinte, a folha de pagamento continua custando 20 mil para a empresa. Tá? É o funcionário que não recebe os funcionários juntos não recebem, mas a empresa gasta esses 20 mil, porque ela paga isso para o funcionário, isso para o governo e isso para o governo. Instituições diferentes, mas tá, aqui ela paga para a Previdência, aqui ela paga para a Receita Federal, tá? Mas isso tem que ser pago. Então ela gasta 20 mil. É só isso que a empresa gasta com a folha de pagamento? Não, tá, gente? Aí vem o que nós chamamos de encargos sobre a folha. Nós temos 2 tipos de encargos sobre folha de pagamento, tá? 2 tipos de
encargos. E isso também é bastante polêmico sobre como é que funcionam esses encargos, porque muitas pessoas acham que são valores exorbitantes, mas isso nós não vamos questionar isso aqui. Nós temos 2 tipos de encargos. Os encargos sociais, tá? Os que a gente chama de encargos sociais. Por que tem esse nome de social? Porque o dinheiro, teoricamente, que vai retornar para o povo, dizendo assim, ele retorna esse dinheiro, a empresa paga para o governo, mas teoricamente retorna para o povo em forma de benefício. E encargo trabalhista, deixa eu voltar aqui o mouse, ó, encargo trabalhista, que são esses de cá, são encargos que a empresa vai ter que provisionar para depois pagar para o funcionário de volta, tá? Em algum momento o funcionário vai receber esse dinheiro, tá certo? Então vamos lá. Primeiro encargo que tem que ser definido, né? Primeiro encargo social é o FGTS. FGTS é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele foi criado lá em 1966, numa lei 5.107, e que fala o seguinte: ele é como se fosse uma poupança compulsória que é depositado mensalmente pelo empregador, né? Normalmente, agora tem o FGTS digital, mas isso era até o dia 7, agora com o FGTS digital isso mudou, e é o seguinte, ele é bem simples, o FGTS, ele é 8% do salário contratual. Então aqui, ó, vou até pôr aqui, ó, isso não muda, tá? Isso aqui é o empregador tem que pegar o salário do cara e depositar para ele todo mês 8%. Quando é que ele pode pegar isso? Quando ele é mandado embora sem justa causa, quando ele casa, tem aí uma diversas situações que o governo estabelece que ele pode pegar. Mas a gente tem que calcular isso, porque isso precisa ser contabilizado também. Tá? Então, calcular 8% disso é muito fácil. Eu venho aqui no valor do salário do cara, sem desconto, né? E calculo 8% aqui, ó. Então, 8% de 6.480. Então, aqui eu vou somar, ó, vou calcular, ó. Olha lá. Esse deu 480, esse deu 400, então, quer dizer, né, cada um 8%. Vamos ver quanto que vai dar o total de FGTS? Aqui, ó. Então, deu R$ 1.600, né, que é exatamente 8%, ó, 2 vezes 8, 16, R$ 1.600 é exatamente 8% de R$ 20 mil, que é a folha de pagamento da empresa. Tá? Depois tem que ser contabilizado também, porque esses 1.600 agora, a empresa tem que pagar. Tem que pagar para quem? Tem que pagar, né, quem hoje toma conta do fundo de garantia do FGTS é a Caixa. Então ela paga numa guia e deposita lá na Caixa. Fala, ó, tá aqui o FGTS dos meus funcionários. O dia que eles tiverem direito a pegar esse valor, tá aqui. É uma poupança. Como se fosse uma poupança e ele rende igual a poupança. Beleza? Então, essa é a primeira contribuição, é o primeiro encargo social que a Folha tem. Então, todo funcionário você precisa recolher o FGTS dele. Próximo aqui, ó, INSS patronal. Aí, esse aqui já muda um pouco, gente. Esse INSS, ele como é que nós vamos chamar aqui? É um tributo previdenciário, tem a ver com a previdência, tá? Que a empresa paga para financiar também a Seguridade Social, ou seja, ela paga para garantir benefício, que é aposentadoria, licença médica, afastamento, né, do funcionário, né? Quando você... Então, mas toda empresa paga 20%? Isso é muito valor. Não. Empresas que pagam 20% são as empresas que estão enquadradas no lucro real. Tá? A empresa que está no lucro real paga 20%. Empresa que está no Simples Nacional, que é uma outra forma de enquadramento tributário, aí tem as alíquotas lá e, inclusive, tem aqueles planos que o governo solta de desoneração da folha, tá? Que muda isso aqui. Então, isso aqui pode ser 14%, 7,5%. Tá, mas imagina uma empresa que está no lucro real, que paga o valor mais alto, que são os 20%. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar cada um desses salários aqui e calcular 20%. É isso aí, gente, 20%, tá? É muito dinheiro.
muito dinheiro que eu quero dizer para o empregador. Olha só, ó, o cara paga um salário de 6 mil para o cara, mas aqui, ó, já nesse cara que ganha 6 mil, ele tem que pagar, além dos 6 mil para ele, 480 de fundo de garantia, 1.200 de contribuição patronal, e assim vai. Depois nós vamos somar aqui que vocês vão ver. Então, olha só, agora o empregador vai ter que repassar ao governo, lá para o INSS, 4 mil reais, ó. 20% dos 20 mil, 20% dos 4 mil, ou desculpa, 20% dos 20 mil, 4 mil reais que ele precisa pagar de contribuição patronal. Acabou? É só isso que o empregador paga? Não. Ele ainda paga mais isso aqui, ó. Ele paga as contribuições a terceiros. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Essas contribuições a terceiros são encargos destinados ao Sistema S. O que é o Sistema S? Acho que vocês já ouviram alguns nomes. É o SENAC, é o SESC, é o SENAI, é o SESI. São entidades do governo que, teoricamente, recebem esse dinheiro para que ele forneça para a população, né, cursos e recursos para cada segmento econômico. Quer dizer assim, ó, se a empresa é uma indústria, ela vai pagar para o SESI. Se a empresa é um comércio, ela paga para o SENAC. E não só SESI, SENAC, tem outros S's da vida aí, tá? E tem o salário que a gente chama de salário educação também. Parte disso aqui vai para o salário educação, que são verbas, teoricamente, que o governo usa para financiar a educação do Brasil. Tá? Mas assim, isso, igual eu tô falando, voltando, está na lei, a gente está só vendo o que deve ser pago aqui e pronto. Então, eu peguei uma alíquota base, que é 5,3%. Dependendo do tipo da empresa, isso chega até 5,8%, tá? Mas eu peguei aqui 5,3%. Então, ó, então esse salário de 6 mil, a empresa tem que pagar lá para o governo, para esse sistema S, 5,3% desse valor. Então, ó, 5,3%. Então, ó, aqui deu R$318 dos 6 mil. Então, aqui, ó, tá, vamos fazer a conta de todo mundo, ó. Então, aqui vamos ver quanto que a empresa paga por esses são 5 funcionários, né? Ó, ela tem que pagar 1.060 o sistema S, que são os encargos de terceiros. Tem mais coisa para pagar? Tem. Ainda tem o RAT. O que é? É o risco da atividade trabalhista. O que é isso, gente? É o risco que o funcionário corre ao trabalhar em determinado segmento do comércio ou da indústria. Tá? Então, isso aí funciona assim, ó, cada empresa, né, chama um técnico lá, um engenheiro de segurança, e ele faz um laudo dizendo assim, ó, o risco de trabalho é tal. E aí, baseado nesse risco, é gerado, então, uma alíquota que normalmente vai de 1 a 3%, e isso é pago também para o governo, para o INSS, a título de garantir o pagamento dos acidentes trabalhistas. Porque todo dia você tem lá um comunicado de acidente de trabalho. Algum funcionário se acidenta trabalhando em determinado lugar. E aí, quando ele acidenta, ele continua recebendo. Quem paga o salário dele não é a empresa. Ele fica afastado pelo INSS, e aí é o INSS que paga o salário. Mas, na realidade, aí a verba para que o governo consiga custear esses funcionários que sofreram acidentes de trabalho vem desse RAT aqui, tá? Então, vamos supor aqui que essa oficina tenha um RAT de 2%, tá? Estou supondo, né, vai de 1 a 3%, tem empresa que é 3%, vamos supor assim que, se o cara mexe com um serviço perigoso, certamente é 3%, se o cara fica pendurado, se o cara trabalha com alguma substância que é nociva à saúde, né? O cara trabalha dentro do escritório, aí normalmente não, aí é 1%. Eu tô pondo aqui 2% na média, tá? Só para ficar... Então vamos fazer a conta, ó, esse cara aqui ganha 6 mil, tem que pagar para ele 2% de RAT, né? Tem que pagar para o governo. Então tá aqui, ó, 2%, beleza? Então esses são os encargos sociais. Sociais por quê? Porque são repassados a entidades do governo
para que, teoricamente, depois esse dinheiro retorne ao trabalhador por alguma circunstância, tá? FGTS, tá lá a circunstância que ele pode. O INSS patronal é para aposentadoria. Terceiros é para o sistema S, quando ele for usar o sistema S. E aqui, quando ele for tiver um tipo de acidente de trabalho e que ele precise receber do governo, porque ele está afastado por acidente de trabalho. Os encargos trabalhistas propriamente, que a gente chama, é porque muita gente fala só encargos trabalhistas e joga, não separa aqui. A gente separou só para ficar bonitinho, porque a legislação fala isso, tá? E aí agora vem os encargos trabalhistas em si. É o seguinte, todo funcionário que é CLT, ele tem direito a férias, ou seja, ele tem direito a ter lá 30 dias de férias, ou seja, quando ele completa 12 meses de trabalho, ele pode ficar um mês em casa e receber o salário normal, né? Ou seja, ele não está trabalhando e tem direito a receber o salário, e tem direito ao 13º salário, né? Todo mundo sabe, todos vocês sabem. E isso aí é o quê? É uma despesa para a empresa, concordam comigo? Né? Por quê? Porque olha só, a empresa paga lá seu salário todo mês, mas quando chega no final do ano, ela tem que pagar seu 13º, ou seja, ela tem que ter o dinheiro para pagar esse 13º seu. Ah, ela paga seu salário todo mês, mas o dia que você entra de férias e não trabalha, o dia que o funcionário entra de férias e não vai trabalhar porque ele está de férias, ela tem que pagar o salário dele, inclusive acrescido de 1/3, tá? Porque o salário das férias é maior do que o salário do mês trabalhado. Ele é acrescido de 1/3. Não vou entrar aqui no mérito de abono pecuniário, que é aquele quando você vende 10 dias de férias, não vou mexer com isso para não complicar mais do que já complicou. Então, aqui, ó, é o seguinte, provisão de 13º é bem simples. Como é que funciona isso? A cada mês que você trabalha, você tem direito a 1/12 daquele salário. Por quê? Porque você não tem direito ao 13º depois que você trabalha o ano inteiro. Se a pessoa, por exemplo, começou a trabalhar no meio do ano, quando chega lá no final do ano que ela vai receber o 13º, ela recebe proporcional, só 6 meses. O 13º, ele é calculado se você trabalhou o ano todo, se você trabalhou só parte do ano, não. Então, significa que a cada mês de trabalho seu, você tem direito a 1/12. Ah, como assim 1/12? É pegar o valor do seu salário e dividir por 12. É simples assim, ó. Pega isso aqui, ó, divide por 12. Ou seja, a cada mês que esse cara tem um salário de 6 mil, ele tem direito a R$500 de 13º. E aqui a gente vai contabilizar isso em forma de provisão. Eu vou explicar na contabilização como é que isso funciona. Então, eu vou fazer aqui, ó, rapidinho, ó. Então, essas aqui são as provisões para 13º. Então, cada mês, cada um adquire o seu direito a 1/12, né, do 13º. Vamos somar aqui, ó. Então, aqui, ó, por essa folha de pagamento, o empregador precisa guardar lá R$ 1.666, já provisionando o que ele vai ter de despesa com o 13º. E as férias? As férias é um pouquinho diferente. São 12 meses também, mas você tem direito a 30% a mais. Se fosse se as férias fosse o salário normal, seria igualzinho o 13º. Se fosse só, a cada mês você teria 1/12. Mas aí, aqui você tem direito a 1/12, ó. Você tem direito ao valor do salário dividido por 12, acrescido de 30%. Porque as férias têm 30% a mais. Para mim, fazer um acréscimo de 30% aqui é só multiplicar por 1,3, tá, gente? E aí, ó, olha lá, ó. Então, a cada mês que esse funcionário trabalha, que tem um salário de 6 mil, ele tem direito a R$650 para receber nas férias. Porque as férias, né? Então, eu vou fazer a provisão aqui, ó, para tudo isso aqui. E, ó, autossoma. Aqui, olha só. Então, gente, veja só o que a empresa gasta para manter essa folha. Ela não gasta apenas os 20 mil para ter esses funcionários aqui. Os 20 mil está aqui, ela vai gastar mensal. Mas ela vai gastar, além disso, tudo isso aqui, ó. Vamos só fazer aqui um geral para ver quanto que essa empresa vai gastar para pagar essa folha de 20 mil, tá? Olha só, isso aqui é retenção está em cima dos 20 mil, só tira do funcionário e entrega para o governo, esse não conta, mas ela gasta, ó,
os 6 mil do funcionário, né? Ela gasta... Opa, peraí que ficou errado aqui. Deixa eu só... Então, o total geral que ela vai gastar com a folha cada funcionário é o seu salário, tá? Acrescido de quê? Acrescido do FGTS, que tem que ser pago, acrescido da contribuição patronal, que tem que ser paga, acrescido do sistema S aí de terceiros, que tem que ser pago, acrescido do RAT, que é o risco de acidente trabalhista, que tem que ser pago ao governo, acrescido da provisão de 13º, que tem que ser pago, não ali naquele momento, mas em algum momento ele tem que ser pago, acrescido da provisão de férias. Então, um cara que ganha 6 mil por mês, custa para a empresa 9.268. Partindo do princípio que a empresa está utilizando o regime de lucro real. Então, ó, vamos só fazer a continha aqui, peraí, ó, só para somar aqui, ó. Então, a empresa faz o quê? Para mim pagar a minha folha de 20 mil reais aqui, para os funcionários, eu gasto 30.893, ou seja, ela gasta praticamente 31 mil reais, né? Praticamente são gastos, a empresa precisa ter 31 mil reais no caixa para bancar a folha de 20 mil, tá certo? Todo mundo entendeu até aqui? Isso aqui eu simplesmente ensinei a calcular a folha nos moldes básicos do negócio, tá? Fazendo retenção, fazendo os encargos, tanto sociais quanto trabalhistas. Como é que tá aí? Todo mundo tá levando, né? Principalmente o pessoal aí de contábeis e administração, isso aqui deve ser arroz com feijão, né? Mas vamos lá. Agora, vamos contabilizar isso tudo aqui. Agora que a gente entendeu a folha, eu preciso contabilizar isso. Isso é uma despesa. E aí eu preciso fazer essa contabilização. Gente, então, ó, voltando aqui, eu fiz um razonete, né, igual a gente fez nas outras aulas. Eu peguei aqui contas do ativo, contas do passivo e contas de despesa, do grupo de despesa. Eu não pus conta de receita aqui nesse razonete, porque aqui nós estamos falando de contabilização de despesa, então não me interessa. Aqui não tem nada de receita, é simplesmente despesa. E aí vamos lá. Primeira coisa que eu preciso contabilizar, só deixar aqui separado. Primeira contabilização que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho que pegar isso aqui, ó. Eu tenho, a minha folha me custa 20 mil, tá? Me custa 20 mil. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou lá na minha conta de despesa, aqui, ó, eu tenho uma conta de despesa que eu chamo de salários e ordenados. Então, eu vou lá, debito despesa, ou seja, eu gerei uma despesa para mim de 20 mil, é uma despesa, e aí eu tenho que pagar essa despesa em algum momento. Quando eu digo que eu preciso pagar, né, o passivo é onde eu lanço o que eu preciso pagar. Então, lá no meu passivo, aqui, ó, lá no meu passivo, eu vou ter uma conta que eu chamo de salários a pagar. Veja bem, gente, aqui eu não estou pagando, eu estou simplesmente contabilizando que eu estou devendo a folha. A folha foi calculada, ela me deu 20 mil de despesa, e aí, deixa eu tirar isso aqui, esse negócio aqui, ó. Então, e aí, se eu debito de um lado, eu tenho que creditar do outro. Então, lá no passivo, a gente aprendeu que o passivo são contas credoras. Então, eu venho aqui, ó, estou devendo 20 mil reais de folha de pagamento. Essa é a minha dívida. Então, contraí a dívida de 20 mil por conta dessa despesa de folha. Então, aqui eu contraí a dívida, aqui eu anotei a despesa. Eu disse, ó, isso aqui é a minha despesa. Beleza. Tá? Até aí, beleza, muito simples. Só que aí agora, vamos voltar na nossa folha, agora eu preciso falar que eu estou devendo isso aqui para o governo. Agora, olha só, isso aqui, INSS e IR, são retenções, ou seja, eu não tenho que pagar isso para o funcionário, eu tenho que pagar isso para o governo. Tá? Eu não tenho, o próprio funcionário é que paga isso, eu estou descontando dele. Então, a gente tem que entender o seguinte, ó, a minha dívida não era de 20 mil aqui? Com os funcionários. Então, agora a minha dívida tem que diminuir. Ela não é mais de 20 mil. Por quê? A minha dívida agora, eu vou criar uma outra conta aqui e eu vou chamar ela de INSS a recolher. Ou seja, eu vou passar a dever para o governo.
eu vou tirar do meu funcionário, ou seja, eu vou vir aqui, ó, e vou tirar da dívida que eu tenho com meus funcionários, eu tenho uma dívida com meus funcionários de 20 mil, eu vou tirar da dívida 1.943,25, então eu vou falar assim, ó, tirar dessa dívida, pagar essa dívida com meus funcionários é aqui, ó, 1.943,25. Então eu venho aqui, eu debito salários a pagar, ou seja, eu diminuo o valor que eu tenho a pagar para os meus funcionários, tá? Eu estou diminuindo em 1.943,25, e essa dívida agora é com o governo, com o INSS. E agora eu passo a dever o governo, certo? Ó, então, ó, Então agora aqui, ó, se eu fizer se eu pôr aqui para calcular o saldo, ó, eu estou devendo para os meus funcionários 18.057 e para o governo eu devo 1.943, tá? Para o governo que eu digo, para o INSS. Agora, outra coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, é contabilizar o imposto de renda, ou seja, eu tenho que pagar isso para o governo. Aqui eu pago para a Previdência, INSS é pago para a Previdência, o Instituto da Previdência, e o imposto de renda é pago para a Receita Federal. Então, eu vou aqui, ó, lá no meu razão contábil, eu vou criar uma conta RF, ou seja, Imposto de Renda Retido na Fonte, a recolher. A recolher significa que eu preciso pagar, tá? Que significa que é uma dívida que eu contraí, igual salários a pagar, eu tenho que pagar. E aí, só que eu tenho que pagar, mas essa dívida eu vou tirar aqui do dinheiro dos funcionários, ó, tá? Por quê? Eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar daqui 869,74. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou tirar daqui 869,74, é isso mesmo? Eu esqueci. Deixa eu só ver aqui. 869,74, ó. Eu vou tirar daqui 869,74. Vou tirar esse dinheiro daqui, e ele está arredondando aqui, mas deixa eu aumentar as casas decimais aqui. Tá? Ó, vou tirar isso daqui, deixa eu, só para não ficar, para a gente ver direitinho, ó. E aí, gente, significa agora, ó, e esse 869 eu tenho que pagar para quem? Para o imposto de renda, que é IRF a calor. Então, eu vou tô devendo agora esse valor para o governo. Então, entenderam que eu remanejei a minha dívida. Eu deixei de dever para os meus funcionários essa parte e passei a dever para o governo, tá? Estou só acertando aqui para não ficar... Aqui foi... Então, agora... Então, eu estou devendo para os meus funcionários 17.187. Tem que bater. Ó, gente, bateu certinho. Ó. Então, agora, ó, a minha dívida com meus funcionários é essa. E essa aqui é a minha dívida com o governo, aqui é a minha dívida com o INSS, aqui é a minha dívida com a Receita Federal. Beleza, agora são dívidas que eu vou dever para outras instituições. Vamos ver aqui agora. Voltando agora, ó. Agora, isso aqui eu tenho que pagar também, ó. Ah, eu tenho que pagar o FGTS. Para quem que eu pago o FGTS? O FGTS, eu disse, eu pago lá para a Caixa Federal, que é quem é a instituição que toma conta desse dinheiro do trabalhador. Então, eu vou fazer até assim, ó, quer ver? Eu vou vir aqui, criar uma conta aqui embaixo, ó, que eu nem... Deixa eu pôr aqui, ó, fazer assim, ó. Só um minuto. Ó, eu vou pegar essa conta e vou chamar ela de FGTS a recolher. Tá? Agora, gente, só que aqui a gente precisa entender o seguinte, o FGTS é uma outra dívida minha. Se ela é uma outra dívida, ela é uma outra despesa. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha conta de despesa e vou criar uma despesa de FGTS, porque o fato de eu ter uma folha de pagamento é diferente da retenção. A retenção eu tirei do funcionário e repassei para o governo. Agora, não. Eu automaticamente criei essa despesa de FGTS por conta de ter a folha de pagamento. Então, eu tenho R$ 1.600 aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho uma despesa, então eu vou debitar R$ 1.600, ou seja, R$ 1.600 de despesa com fundo de garantia, e vou passar a dever R$ 1.600 para o governo, né? Quando eu digo governo aqui, eu estou querendo dizer a Caixa Federal, tá? Eu tenho que pagar isso para a Caixa Federal através de uma guia lá do FGTS Digital, que é o depósito relativo ao FGTS dos funcionários.
Aqui, o INSS patronal, gente, é INSS. É tudo a mesma coisa. É o mesmo INSS aqui, ó. É a mesma instituição, que eu quero dizer. Tanto é que quando existe um software que chama DCTF Web, que recebe, e lá ele detalha qual que é a parte que foi retida, qual que é a parte da contribuição patronal, qual que é a parte do terceiros, que é do Sistema S, e qual que é a parte do RAT. É tudo INSS, tá? Mas está separadinho nessa guia. E aqui, para mim é tudo a mesma instituição, ó, eu estou devendo 4 mil de contribuição patronal, então eu vou vir aqui, ó, eu vou criar aqui uma conta de despesa INSS. Então, eu vou ter 4 mil de despesa com INSS. E aqui, ó, eu vou passar a dever 4 mil para o INSS. Aqui, ó, INSS a recolher. Eu já devia para ele 1.943, que eu retive, né, que foi retenção do funcionário, mas agora eu tenho 4 mil reais de despesa com ele. Então, eu tenho que pagar esses 4 mil para o INSS também. Jorge, minha dívida já foi para 5.943 com o INSS. Aí, além dos 4 mil, agora eu estou devendo 1.600, desculpa, 1.060. Então, 1.060 também é INSS. A diferença é que esse é com o Sistema S, mas também é INSS, tá? Na contabilidade, você poderia até separar, INSS do Sistema S, mas é tudo uma mesma instituição, então a gente nem separa, ó. Então, contraí a despesa aqui, debitei despesa, eu vou lançar ela aqui, ó, dizendo que eu preciso pagar ela. Estou devendo 1.060 aqui, ó. Certo? Então, tá. Vamos lá, vamos continuar contabilizando a folha. Agora eu estou devendo aqui, ó, para o governo, para o INSS também, R$400 da parte de acidente de trabalho, né, do seguro de acidente de trabalho. Então, R$400. Também INSS, ó, uma despesa de R$400 que eu vou ter, e quem precisa receber essa despesa é o INSS. Então, ó, só para o INSS aqui, eu tenho que pagar 7.403, tá? Eu vou ter que pagar para ele, depois que eu faça a conta da minha folha de pagamento, eu tenho que pagar para o INSS 7.403, para a Caixa de FGTS 1.600, para a Receita Federal de Imposto de Renda 869. Então, isso aqui, ó, são minhas dívidas. E, além disso, eu estou devendo isso aqui para o meu funcionário, ó. A gente não paga no ato, mas a gente paga quando é devido, quando é de direito dele. Ou seja, depois, no final do ano, eu preciso pagar o 13º. Quando o funcionário entra de férias, eu preciso pagar as férias. Então, isso aqui passa a ser uma dívida para mim. Então, se é dívida, eu venho aqui, ó, crio uma outra conta de despesa, tá? Eu vou criar uma conta de despesa aqui, que eu vou chamar ela de... eu vou chamar ela de provisão de férias, ou seja, eu estou provisionando a minha despesa com as férias. Provisão de férias e 1/3, esse 1/3 é porque é 30% a mais, tá? Então, ó, criei essa conta para mim provisionar a minha despesa, só que eu vou ter que criar aqui também uma conta da minha dívida, porque ali eu só estou registrando minha despesa. Agora eu tenho que registrar a dívida, porque a dívida é lá no passivo, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vou criar uma conta aqui, ó, lá no passivo que eu estou devendo, ó, estou devendo provisão de férias. O dia que eu pagar meu funcionário, eu venho, né? Vou pôr, ó. Então aqui, ó, eu estou devendo para o meu funcionário, para os meus funcionários, 1.600, férias não, férias é 266,67. Então, de férias, eu estou devendo 266,67. Aqui, ó, então a minha despesa, e estou devendo para os meus funcionários 266,67. Estou devendo para eles. Né? E agora, eu vou criar uma outra conta com provisão de 13º. Outra despesa. Provisão de 13º salário. Aqui provisionado, né? Então, ó, e aí eu vou criar uma conta no passivo, tá? Aqui, ó, tudo isso aqui é passivo, veja bem, tô fazendo ao vivo aqui, né? Criando as contas na hora, ó. Criar uma outra conta aqui no meu passivo de provisão de 13º salário. E aí, ó, eu venho aqui, ó,
eu estou devendo de 13º 1.666,67. Então, eu venho aqui, registro minha despesa. Ó, despesa que eu vou ter de 1.666,67. E a dívida que eu vou ter, né? Contrair a dívida de 1.666,67 com os meus funcionários. O dia que eu pagar, eu venho baixando a dívida. Deixa eu só aumentar a casa decimal aqui para ficar bonitinho. Aqui, ó. Só para, tá? Então, ó. Então, deixa eu só colocar isso tudo rosa aqui, só para não ficar diferente da cor. Ih, não deu certo, não. Não deu certo o que eu queria, não. Vou só fazer assim, peraí. Aqui. Para colorir isso aqui. Trabalho, né, gente? Só para colorir o negócio. E o Thiago, já voltou? Tá aí já, Thiago? Não, né? Não voltou ainda, não. Ó. Bom, gente. O que nós fizemos até agora? A gente contabilizou toda a folha, tá? Então, a gente, veja bem que eu fiz uma folha de pagamento aqui, vamos falar assim, pequena, uma folha para 5 funcionários, considerando esses salários aqui, que são salários, teoricamente, do mercado mesmo, né? Isso aqui são salários de gerente, supervisor, eu não fiz nada de exorbitante, nem de fora do comum, né? Mostrei quanto a gente gasta com isso aqui, mostrei quanto isso custa realmente para a empresa, ó. Então, né, um salário de 20 mil para a empresa custa em torno de quase 31 mil reais. Contabilizei aqui, ó, fiz a contabilização de toda a minha despesa com isso aqui. Só que entendo, até agora, eu simplesmente contabilizei minhas dívidas. Eu não paguei nada. Eu não paguei ninguém. Aí, vamos lá. Eu tenho que pagar meus funcionários. Eu estou devendo para eles 17.887. Não estou? Estou devendo isso aqui para eles. Eu só calculei e falei, ó, estou devendo isso para vocês. Mas até agora não paguei ninguém. A hora que eu pago, eu tenho que tirar esse dinheiro de algum lugar. Concordo? Concordo comigo? Aí eu pus aqui minhas contas do ativo, que é onde é que está meu dinheiro, meus bens, está tudo aqui. Então, ó, eu pus aqui um simulado falando, ó, eu tenho 15 mil lá no Banco Gama, não dá para pagar minha folha de pagamento, gente. Eu só tenho 15 mil, mas eu tenho aqui uma aplicação financeira de 50 mil, tá? Normalmente é assim que os bancos fazem, né? Vocês sabem disso. Ele vai lá, pega parte do seu dinheiro, coloca em aplicação para render um dinheirinho, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Para mim dar conta de pagar essa folha, eu só tenho 15, mas eu vou ter que pagar aqui, eu já vi que eu vou ter que pagar praticamente 30 mil, apesar de que eu não tenho que pagar férias e 13º agora, nesse instante, né, mas eu tenho que pagar 30 e poucos mil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 15 mil, eu tenho 50 mil aplicado, né, então aqui, ó, agora na contabilidade, ó, tem 50 mil aplicado lá no banco, então eu vou tirar 15 mil, ou seja, ó, eu venho aqui, ó, lá no ativo, credito 15 mil, né? E aí, eu fiz o quê? Eu tirei 15 mil da minha aplicação financeira, né? Ainda sobrou 35 e vou debitar mais 15 mil aqui, ó. E aí, ó, então, ó, fui lá, acreditei, debitei, agora eu tenho 30 mil reais no banco. Agora eu tenho lá 30 mil reais. E aí eu posso pagar meus funcionários. Aí eu vou pagar meus funcionários, ó, tô devendo 17 mil, tô devendo para eles 17.187. Então, para me pagar esses funcionários, eu vou tirar o dinheiro desse banco aqui, ó. Vou tirar o dinheiro aqui, ó. Para tirar o dinheiro do banco, eu credito o banco. Então, eu vou pegar esse dinheiro aqui que eu tô devendo para eles, ó. Vou falar assim lá pro meu financeiro, ó, paga meus funcionários. Ele vai lá no meu banco, faz um Pix, né, sei lá, ó, o cheque hoje ninguém faz mais, então ele vai pegar aqui, ó, não deu certo aqui não, peraí, então eu vou pegar aqui, deixa eu fazer assim, ó, vou pegar, tirar do banco 17.187, que é o total que eu preciso creditar para os meus funcionários, então creditei aqui, tirei do banco, e venho aqui e pago minha dívida, ó. Então, eu tenho uma dívida de 17.187,01 com eles. Olha que lindo, ó.
Quitei minha dívida, não devo mais nada de salário. Mas não é só isso que eu tenho que pagar, não. Quando eu fiz isso, deixa eu pôr aqui, isso aqui só para calcular o saldo da nossa conta, tá? Então, deixa eu só pôr isso aqui azulzinho para saber que é o saldo da conta. Vou fazer assim, ó. Opa, não é azul mais escuro aqui, não. Aqui. Então, ó, esse é o saldo da minha conta. Ó, tem 12 mil. Eu já gastei 17 mil lá do banco, ainda tem 12 mil. Agora eu tenho que pagar quem? Eu tenho que pagar o INSS. Né? Meu contador vai fazer o quê? Vai gerar uma guia para me pagar a minha dívida com o INSS. Essa dívida com o INSS normalmente vence dia 20, lá através da DCTF Web. Então vai gerar uma guia para me pagar de 7.403. Então chegou lá a guia para pagar, o que eu faço? Eu pego, ó, tiro o dinheiro do banco. Vem aqui, ó, credito o banco, ó. Tiro o dinheiro do banco, R$ 7.403 é a minha dívida com o INSS. Então credito o banco e venho aqui, debito a minha dívida. Então aqui, ó, pagando, ó, 7.403. Paguei minha dívida com o INSS. O saldo da minha conta aqui agora, ó, é 0. Opa. É esse. Oh, gente. Igual a esse menos esse. Ah lá, 0. Tá zerado aqui. Então, não tenho mais dívida com o INSS. Paguei o INSS, tirei o dinheiro do banco, paguei o INSS. Ainda devo a Receita Federal aqui, ó. Tô devendo a Receita Federal. Então tem que pagar a Receita Federal também. Aí tem que fazer uma guia, uma DARF, né? Tem que fazer uma DARF para pagar a receita. Aí o contador vai lá, gera a DARF para mim, e eu vou lá, tiro o dinheiro do banco. Ó, tô devendo 869,74 para a receita. Vem aqui, ó, 869,74. Tiro o dinheiro do banco, né? Deixa eu acrescentar aqui, peraí. Deixa eu aumentar por causa decimal aqui. Então fui lá, ó, 86974, e vem aqui, ó, vou pagar minha dívida, 8.869,74 com a Receita Federal. Vou pagar minha dívida com a Receita Federal. Ah lá, ó, paguei minha dívida, não devo mais nada de imposto de renda. Já paguei a guia, tirei o dinheiro do banco, ó, só que eu só tenho, tá vendo? Tô só gastando meu dinheiro, ó, só tem 4.540 agora. Ainda devo a alguém? Eu devo ainda o fundo de garantia. Estou devendo. Eu tenho que depositar o fundo de garantia para o funcionário, R$ 1.600. Então, tem que vir aqui, ó, tirar R$ 1.600. Aí eu peço lá para o meu contador gerar a guia do FGTS Digital, que é para mim fazer o depósito do fundo de garantia dos funcionários. Tiro R$ 1.600 do banco e venho aqui, quito minha dívida. Ó, debito o passivo, quitando a dívida dos R$ 1.600. Então, aqui, ó, né? Significa que eu não tenho dívida, ó, tá vazio aqui, ó. Então, ó, paguei o FGTS, paguei o imposto de renda, paguei o INSS, paguei o salário do povo, né, paguei todo mundo, sobrei aqui, ó, gastei, né, 27 mil para pagar esse povo tudo. Ah, mas professor, você não pagou as férias e o 13º. Mas tá aqui, a dívida tá aqui. Quando chegar no final do ano, eu tenho que pagar o 13º. Chegou na época do 13º, dezembro, ou então novembro ali, a gente tem que pagar. Aí as férias. As férias é picado, tá? As férias a gente paga assim, ó. Ah, tem funcionário de férias esse mês? Então, se ele vai entrar de férias, eu vou, pago um funcionário. Aqui, ó, tem a provisão de vários. Só que como ainda não tem, vamos falar assim, o funcionário ainda não adquiriu as férias na totalidade dele, né? Eu não vou. Então, eu tenho a dívida das férias, tá aqui. Eu devo isso aqui de férias, devo isso aqui de 13º, ainda não preciso pagar, porque não é a época ainda de pagar. Certo? Gente, aí eu já até me estendi um pouquinho. Quero saber o seguinte: conseguiram pegar, conseguiram entender isso aí? Porque vocês viram que assim, de uma vez, às vezes é muito complexo. Mas está tudo sendo gravado, né? O Thiago está gravando aí. Eu acho que dá para entender. A gente entendeu como é que funciona o cálculo da folha, de uma folha que a gente fez aqui, um cenário com 5 funcionários, cada um com um funcionário, aprendemos a calcular a retenção, aprendemos a calcular os principais encargos, né? Imaginando aí que a gente tem uma empresa que está no lucro real. Contabilizamos tudo isso, tá? Esse razonete aqui, ó, esse razonete com
com essa planilha, eu mando para vocês, tá? O Thiago disponibiliza aí. E aí a gente fez todos os lançamentos. Lançamos tudo, contabilizamos tudo. Agora está pronto. Fizemos toda a contabilização da nossa folha. É claro que isso é feito no sistema, né? Aqui a gente fez no Razão IT, mas lá no sistema, esse mesmo lançamento que a gente fez debitando e creditando, debita salário ordenado, credita o passivo, salários a pagar, debita INSS, credita INSS a recolher, tudo isso a gente faz no sistema, né? O sistema vai, né? E a gente, aliás, né? O sistema faz sozinho também, né, gente? A gente faz, igual eu mostrei para vocês numa outra aula, que eu falei de um RP, né? Lá o sistema vê isso, vê esses lançamentos lá na folha e já faz tudo sozinho, né? A gente tem que conseguir fazer isso, mas a gente tem que entender de onde isso veio, né? Porque se tiver alguma coisa errada, a gente não consegue interpretar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui como é que tá, se tem perguntas. Não, não, aqui não tem perguntas, não. Tiago retornou? Ainda não, né? Bom, gente, era isso o que eu queria falar para vocês, o que eu queria mostrar, né? Eu quero que todo mundo conseguiu entender direitinho, pegar isso aí, esses lançamentos. Foi tranquilo? Tá? Felipe aí manifestou, né? Peraí, tem alguém aqui que levantou a mão. Vamos ver aqui. Lorena, pode falar aí. Pode falar qual que é a sua dúvida. Oi, eu fiquei um pouco em dúvida. Por exemplo, assim, salários a pagar tem valor de 20 mil. Aí foi colocado no débito ali 1.000 e poucos, 800 e poucos, 17 mil. Aquilo ali é uma conta retificadora, né? Porque Não. Um dia depois... É assim, ó. Você deve 20 mil, mas você não tem que repassar os 20 mil para os seus funcionários, porque você tem que reter valores deles, né? Aqui, ó, na planilha, ó. O salário deles é 20 mil, mas você não paga 20 mil para eles. Você precisa descontar deles INSS e imposto de renda. Entendeu? Entendi. Então, aí, você deve para o seu funcionário 17.187. Então, eu vou lá e eu contabilizo 20 mil de dívida. Então, porque a empresa deve 20 mil, mas não para os funcionários. E aí ela contabiliza primeiro a dívida, ela vem aqui e fala, ó, eu estou devendo 20 mil, ó, ela vem aqui, registra a despesa, 20 mil, ela vem aqui, lá no grupo de despesa, debita 20 mil aqui, credita 20 mil aqui, registrando a dívida. Depois, essa dívida, ela remaneja ela. Ela fala assim, não, agora dos 20 mil que eu estou devendo aqui, ó, 1.943 é uma dívida, esse 1.943 aqui, ó, é uma dívida com o INSS e não com o funcionário. Então, ela tira, quando ela vem aqui debita 1.943, ela diminui a dívida com o funcionário e passa a dever para o INSS. Depois, a mesma coisa, ela pega 869, debita aqui, diminuindo a dívida dos 20 mil, e fala que ela deve 869 para a Receita Federal aqui, ó. Ela debita aqui, ó, tudo em passivo, ó. Ela tira de um lugar e põe no outro, ó. Ela veio aqui, ó, desculpa, né? Ela acredita aqui, ó, debitou aqui, creditou aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo débito e crédito, né? Então, ela só remanejou o lugar da dívida. Ela falou, ó, eu devo 20 mil, beleza, mas desses 20 mil, nem tudo é dos meus funcionários. Parte desses 20 mil, parte é da Receita Federal, que é do Imposto de Renda, parte é do INSS. Então, ela vem e diminui esses valores do INSS, porque isso são retenções, e remaneja para a conta correta. É assim que a gente contabiliza, para ter um rastro do que foi feito, para a gente saber que eu tirei daqui e falei, ó, isso foi para imposto de renda a pagar, recolher, sabe? Isso foi para INSS a recolher. Eu não sei se você entendeu a lógica do conceito. Agora eu consegui entender a lógica. Né? Porque daí a conta é crédito, daí depois foi colocado no débito. Mas agora eu consegui entender a lógica. Entendeu? Na conta de salários a pagar, eu vou e faço isso, ó. Eu registro minha dívida lá no crédito, 20 mil. E aí eu tiro
através de débitos, aqui, ó, eu venho debitando e transferindo essas dívidas para outros lugares. Eu transferi 1943 para uma dívida com o INSS e transferi 869 para uma dívida com a Receita Federal de Imposto de Renda. Entendeu? Ah, sim. Entendeu? Eu debitei e creditei aqui, falando, agora eu devo é aqui. É assim que a gente contabiliza lá no. Porque tem que deixar aí a conta certa, né? Por exemplo, assim, para realmente mostrar que daí os salários não é tudo aquele valor, Isso, né? é isso. Ó. Quando eu falo, eu estou devendo 20 mil, mas esses 20 mil não são dos meus funcionários. Parte desses 20 mil são de instituições do governo. Parte vai para o INSS, parte vai para a Receita Federal, que eu estou descontando dele. Então, por isso que eu tenho que contabilizar dessa forma, para me demonstrar que eu fiz isso. Porque depois, aí a minha contabilidade demonstra o que eu fiz. Entendeu? Eu não podia só chegar aqui e falar, não, eu devo só 17 mil. Não, não podia. Sabe? Eu tenho que falar, devo 20 mil, e aí falo, ó, desses 20 mil, eu tenho que tirar o que é de direito do INSS, eu tenho que tirar o que é de direito da Receita. Entendeu? Aí a gente tem um rastro de tudo isso aqui, que isso tudo fica rastreado. A gente, né, o livro diário mostra isso para nós. Que é o intuito da contabilidade, né? É registrar os fatos. E aí, dessa forma, a gente veio registrando. Ah, sim, entendi. Entendi, sim, Entendeu? muito obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Tem mais alguma dúvida aí? Mais alguém? Todo mundo? Então, ó, eu vou encerrar por aqui, tá? Aí a semana que vem nós temos mais, né? Outro aulão aí, falando agora de segurança da informação, não é mais contabilidade. A gente ainda vai voltar com aulões de contabilidade também, né? A gente não contabilizou faturamento, não entendeu como é que funciona cálculo de ICMS e substituição tributária, que também é uma coisa mais complexa, mas aqui eu acho que deu para ter um geralzão de como é que contabiliza uma folha e dos principais encargos dela, tá? Gente, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até mais. Acabou. Acabou.